Que mensagem eu poderia deixar nesse início do ano de 2020? No ano passado, quando me pediram essa mensagem, eu foquei o tema que seria retomar o crescimento ou reinventar. E é claro que na mensagem do ano passado eu coloquei a tese de que nós precisaríamos aproveitar esse momento e não só falar vamos retomar as atividades e como eram antes da recessão, e fazer um negócio radicalmente diferente, olhar para um futuro muito diferente que está surgindo e fazer todas as reinvenções que deixamos de fazer nesses anos de espera. Agora, quantas organizações efetivamente fizeram esse tipo de reinvenção neste ano que acabou? Essas organizações que se envolveram muito nesse processo de reinvenção começam um ano meio diferente, um ano de 2020 diferente. Os que ficaram ainda em compasso de espera e ainda estão em compasso de espera, não só declinaram no ano passado, mas vão continuar declinando este ano. É meio óbvio até, não é? Essa ideia de que como é que a gente fica em compasso de espera num mundo que está mudando com essa velocidade extraordinária. Isso significa que ficar em compasso de espera é estar regredindo o tempo todo e muito rapidamente. Sabemos todos disso, todos sabem disso. Agora, por que existe esse abismo entre o saber de algo com a execução e a ação que vai fazer com que as mudanças necessárias efetivamente aconteçam? Parece um mistério, né? Mas é impressionante como é grande o abismo entre a ideia e a execução. A ideia é a ação que gera resultados. Por outro lado, nós precisamos pensar também, pode amenizar um pouco, de que todas essas mudanças que estão acontecendo nesse contexto maior, não só no país como no mundo, é, na verdade, uma rede de mudanças complexas. Mudanças complexas que fazem com que haja muita incerteza em relação a esse futuro. Não é algo que a gente pode prever. Então, como é que seria, na verdade, um jeito de atuar num mundo repleto de incertezas? Nesse sentido, a mensagem que eu queria deixar nesse início de ano de 2020 é colocar uma enorme dose de atenção e ação à reconstrução humana da organização. Não falar de tecnologia aqui, claro que a tecnologia faz um papel importante, mas no conjunto de recomendações que eu poderia fazer a todos vocês, que eu faço nos programas nossos, eu gostaria de escolher uma que talvez seja a de essência, aquela que mais vai ser difícil, na verdade, todas as organizações da área pública e privada seguirem, que é a reconstrução humana. Porque nesses anos todos, muita coisa foi destruída, num certo sentido, né? Demissões, reorganizações, cortes e tudo mais, que fizeram, por exemplo, com que houvesse quase um clima de salve-se quem puder, fazendo com que as organizações ficassem mais separadas, fragmentadas, cada um buscando o melhor para si ou para sua área, fazendo com que a integração das organizações fosse deixada de lado e fosse, num certo sentido, destruída. É hora de resgatar isso e, para isso, nós vamos precisar investir no humano pesadamente. Desde mudar o mix das pessoas. Quando a gente fala de mudar o mix das pessoas, nós estamos incluindo, inclusive, a cúpula. Até que ponto as pessoas que estão em C-level, que foram importantes no passado, estão preparados para lidar com esse contexto novo que está surgindo à frente. Até que ponto os líderes estão se colocando à margem do processo de evolução e de atualização radical das competências que têm. Então parece que não só vamos ter que investir na mudança, né, na evolução dessas pessoas todas, mas também mudar o mix. Será que a composição de especialidades que nós temos na cúpula ou na organização como um todo é o mix mais adequado que nós deveríamos ter? Até que ponto todas essas pessoas que constituem a empresa hoje precisam ser polidas em competências humanas, refinadas, de tal forma que as relações sejam de respeito, haja diálogo profundo e com boa vontade para fazer as diferenças serem sanadas, acabar com a polarização, de tal forma que as pessoas tenham a atitude de ouvir positivamente até pessoas que pensam muito diferente da gente. E tudo isso é um polimento que vai fazer com que a força humana seja resgatada em sua plenitude, mas num outro tipo de reinvenção.
E isso fazer com que a organização esteja muito preparada do ponto de vista humano para lidar com todas essas mudanças que estão acontecendo no contexto maior. Por outro lado, essas mudanças estão acontecendo no dia a dia e muitas pessoas estão presas em seu jeito de pensar, em seu modelo mental, a um processo tradicional de planejamento e execução. Indicadores, metas, estão escravizadas por um tipo de gestão bem obsoleta que se instalou nesses tempos de grandes dificuldades, achando que ficar colocando metas e cobrando as pessoas faria as organizações obterem resultados excepcionais. As pessoas estão escravizadas em relação a esses planos e não conseguem se soltar no dia a dia para olhar mudanças radicais que estão acontecendo agora, hoje, e fazer as mudanças que são necessárias hoje, inclusive mudando planos que foram feitos há poucas semanas antes. Esse tipo de postura precisa existir nas organizações e na renovação humana que se faz necessária, nós precisamos de pessoas antenadas para perceber essas mudanças todas que estão acontecendo lá fora e que exigem ações imediatas, criatividade instantânea, inovações que são geradas agora, hoje, em função dessas mudanças todas que estão acontecendo. Não vai ser algo fácil porque vai exigir enorme mudança cultural. Por outro lado, no processo de renovação, nós temos sempre duas opções: ou ir ao mercado e buscar pessoas que já tenham essas atitudes, ou fazer com que haja programas de desenvolvimento e evolução que façam as pessoas que hoje estão acostumadas a lidar dentro de planos previsíveis, consigam se soltar e serem agentes de mudanças diárias. Absolutamente possível, mas não é qualquer programa de treinamento tradicional que vai permitir esse tipo de desafio ser superado. E se eu pudesse falar de mais uma reconstrução, seria da reconstrução de valores e da ética em cada pessoa e na organização como um todo e no país. Inclusive fazendo nossas organizações e nossos colaboradores estarem trabalhando para a reconstrução de valores e da ética no país como um todo. E trabalhando na premissa de que somente através do resgate de valores e da ética no país é que nós temos condições de otimizar a economia. Precisamos arrumar a nossa economia. Agora, poucas pessoas, mesmo aquelas que estão trabalhando fortemente na reconstrução da economia, fazem essa conexão de que é impossível otimizar a economia sem fazer com que a ética seja absolutamente restaurada no país como um todo. E nesse aspecto, a recomendação bem específica que eu gostaria de deixar nessa mensagem de início de ano é que todos estejamos participando desse movimento de resgate da ética de valores. E, na verdade, nesse movimento que nós iniciamos alguns anos atrás, nós estamos no estágio de ética de si. Não ficar apontando o dedo, querendo que os outros sejam éticos, mas nós todos, cada um de nós, estarmos revendo nossos próprios valores e nossa ética no dia a dia. Então, o convite que eu deixaria aqui, junto com esse processo de reconstrução, que é esse início de 2020, é vocês participarem ativamente do processo ética de si e ser um exemplar multiplicador desse processo. Porque na medida em que esse movimento seja multiplicado, pode ser impressionante a velocidade com que nós vamos conseguir resgatar os valores e a ética nesse país. Então, pessoal, a recomendação que eu deixaria para este ano de 2020 é de que haja uma concentração de esforços em reconstruir o humano em todos os sentidos. E é exatamente esse tipo de prioridade que se estabelece para o ano que vai fazer com que todas as áreas que merecem reinvenção e reconstrução aconteçam da melhor forma possível. Então, desejo a vocês um ano de 2020 de muito sucesso, muitas mudanças, muitas reinvenções, muita reconstrução e especialmente uma ênfase bem maior a essa questão humana. Por aí que nós talvez consigamos entrar no século XXI, nesta nova década, com as melhores condições possíveis. Boa sorte a todos, um grande abraço.
Tchau.